Bom, gente, hoje vamos falar das leis de Newton, né? O que fala a primeira lei de Newton? A lei da inércia. A inércia diz que todo corpo tende a manter seu estado de movimento, entenda-se por velocidade retilínea. Retilínea significa em linha reta, tá? Para alterar esse estado é necessário uma força externa. Bom, vamos falar de um exemplo. Imagine que a gente tem a Terra e Lua. Bom, a Terra e a Lua, a Lua faz um movimento de translação em torno da Terra, né? Então temos aqui a Terra e a Lua. A Lua se movendo, movimento elíptico. Uma elipse é um círculo deformado, né? Então, existe uma força que puxa a Lua para a Terra. Que força é essa? É a força da gravidade. Força da gravidade. Aliás, força da gravidade foi o Newton que descobriu, né? Então tá. Então, a Lua atrai a Terra atrai a Lua. Bom, mas imagine que a gente é um exercício mental, né? Isso não vai acontecer, mas imagine que a gente tirasse a Terra daqui. Bom, então um mágico lá do cinema vem e some com a Terra daqui. Bom, se a Terra sumiu daqui, o que acontece com essa força? Vai desaparecer, né? Então imagina que a Lua esteja fazendo um movimento para cá, né? No sentido anti-horário, né? Então, imagine que você tira a Terra daqui. O que acontece com a Lua? A Lua vai seguir em linha reta. Manter seu estado de movimento retilíneo. Então, ela segue em linha reta, tá? Mas como tem a Terra aqui, a todo momento essa força, né? Essa força da gravidade está puxando a Terra, a Lua, para a Terra, né? Então a Lua quer seguir em linha reta, a Terra não deixa. A Lua quer seguir em linha reta, a Terra não deixa. A gravidade não deixa, né? Então é um exemplo de inércia, tá? Outro exemplo de inércia. Então você está andando de carro, né? Ou de ônibus, em pé, fica mais fácil de imaginar, de visualizar essa lei, né? Então você está em pé, aí o ônibus freia. O que acontece com você? Você tende a ir para frente, ou seja, você tende a manter sua velocidade que você estava, velocidade do ônibus. Para parar, você vai ter que segurar no ônibus, né? Aí você vai parando aos poucos. O ônibus também para aos poucos, né? Se ele parar abruptamente, não tem como você se segurar, né? Porque você teria que fazer uma força muito grande. Bom, você está parado no ônibus. O ônibus começa a acelerar. O que acontece com você? Você tende a ir para trás, né? Você tende a manter sua velocidade que você estava, ou seja, velocidade zero, velocidade nula. Você entra numa curva, o ônibus entra numa curva. O que acontece com você? Tendência é você seguir em linha reta, que nem aqui, quando eu tirei a Terra daqui, tá? Você cai do lado. Na verdade, você está caindo do lado porque você quer seguir em linha reta, tá?
Então, esse é um exemplo, outro exemplo de inércia, tá? Bom, aí entramos na segunda lei de Newton, lei fundamental da dinâmica. O que diz a lei fundamental da dinâmica? Imagine que você tem um carro viajando numa estrada plana, porque se você fizer uma estrada inclinada, vai entrar a força da gravidade. Por enquanto, a gente não vai, para simplificar as coisas, a gente não vai colocá-la, tá? Então você está em linha reta e você é uma estrada retilínea também para a gente evitar esse conceito da inércia, né, de seguir em linha reta, para facilitar o nosso raciocínio. Então, ó, o carro está em movimento, o motor está funcionando, você está pisando no acelerador. Então existe uma força puxando o carro para frente. Vamos chamar essa força de força do motor, força motriz. Força motriz. Motriz. Aí, ó, os corpos em movimento na Terra, sobre a atmosfera, né? Eles acabam sendo... existe o ar tentando parar os corpos em movimento, né? Então, é uma força de atrito. Então, todo o corpo em movimento sobre a atmosfera, né? Imagina você andando de bicicleta com o vento ao contrário. O vento vai tentar te parar, né? Então, é uma força de atrito. A força de atrito, gente, é sempre contrária ao movimento. Força de atrito, tá? Essa é a força de atrito, essa é a força motriz. Então, ó, se o carro está com a velocidade sempre igual, ou seja, a velocidade constante, a força motriz é igual à força de atrito. Então, ó, uma está puxando para frente, outra puxando para trás. Aí imagina que você pise no acelerador. O que acontece com essa força? Essa força vai aumentar, tá? Aumenta. O que acontece com a velocidade do carro? Aumenta, muda. Você vai ter uma aceleração. Lembra do conceito de aceleração? A aceleração, ela mede a variação da velocidade. Velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então, ó, mudou a velocidade, tem aceleração, tá? Velocidade final igual a inicial, ó, digamos que aqui é 80 e aqui é 80, 80 menos 80, zero, não tem aceleração. Mas imagine que você pisou no acelerador, aumentou a força do motor, né? Então, essa velocidade passou para 120. Antes era 80. Antes de você pisar no acelerador, 80. Então, 120 menos 80 já não é zero aqui, né? Então, variou a velocidade. Bom, o que diz a segunda lei de Newton? A lei fundamental da dinâmica. Que a força resultante que atua sobre um corpo é a soma das forças, força resultante é a soma das forças, soma vetorial, ou seja, tem que levar em conta para onde está a setinha, tá? Se eu tivesse um movimento inclinado aqui, ó, eu teria que somar a força da gravidade. É lógico que você tem que fazer usar a trigonometria para projetar a inclinação da estrada, né? Mas por isso que a gente colocou a estrada plana, tá? Então, força resultante é força motriz menos força de atrito, tá?
Ó, se são iguais, que nem antes, né? Ó, força de atrito, setinha aqui, igual a setinha aqui. Esse número igual a esse, um número menos ele mesmo, dá zero. Mas quando eu pisei no acelerador, eu aumentei a força motriz, né? Aí esse número aqui é maior que esse. Então, a força resultante não vai ser mais zero, tá? Então, ó, eu tenho que levar em conta para onde está apontando a setinha, por isso que eu coloquei negativo aqui, tá? A força de atrito é para lá, então eu coloquei negativo aqui. Se tivesse outra força, a estrada inclinada e para cá, ó, o carro estava... Então eu somaria uma força aqui, ó, relacionada à gravidade, tá? Se estiver subindo, né, eu subtrairia, que a força da gravidade estava puxando para lá, né? Então só tem duas forças atuando, tá? Na direção do movimento. O que diz a segunda lei de Newton? Que, ó, a força resultante é proporcional à aceleração sofrida pelo corpo. Então, ó, força resultante é proporcional à aceleração. A aceleração a gente usa o A, né? E a constante de proporcionalidade aqui? É a massa, tá, pessoal? É a massa do corpo aqui, ó. Massa, no caso, do carro, tá? Então, ó, força resultante é proporcional à aceleração. Quando é zero aqui, quando é igual, as forças são iguais, aqui vai ser zero, tá? Então, essa é a segunda lei de Newton, tá? Aí nós vamos para a terceira lei de Newton. Então, imagina uma pessoa, é a lei da ação e reação, tá? Ação e reação. Então imagina que você tenha uma pessoa parada, tá? Sobre a Terra aqui. Tem uma força puxando ela para baixo. É a força da gravidade. Bom, gente, lembra que eu falei que quando os corpos estão na superfície da Terra, a força da gravidade é a força peso, tá? Então, é a força peso puxando a pessoa para baixo. Então, a força peso é a massa da pessoa vezes a aceleração da gravidade, vezes o G. Bom, se tivesse só essa força, ela estaria caindo, né? Não está. A força resultante aqui ó, tem que ser zero. Então, ó, ela faz uma força sobre o chão faz uma força sobre ela. É a força normal. Vamos chamar essa força aqui, ó, força normal. É o N, tá? Força normal. Então, ó, essa força aqui, ó, igual a essa. Qual que é a força resultante aqui? Normal menos peso igual a zero, tá? Então, ela está parada, não tem aceleração, ó. A pessoa está parada, tá? Então, imagina agora que eu tire o chão. O que acontece? Faça um buraco, né? O que acontece? Qual força que vai sumir? Bom, a gravidade vai continuar agindo, né? Só que agora eu não tenho nada para empurrar para baixo. Então, some essa força aqui, ó, tá? Força de reação some. E ela cai com aceleração G, tá? Ela cai, ó, a força resultante vai ser exatamente igual à força peso. Então, ela vai cair com a aceleração G, tá? Vamos voltar aqui o chão, tá? Vamos escrever de novo. Força
resultante, normal. Força normal. E essa aqui é a força peso. Bom, outro exemplo de ação e reação. Como é que eu consigo nadar? Eu empurro a água para trás, né? E vou para frente. Como é que o carro consegue rodar? O pneu empurra o carro para trás e o chão empurra ele para frente. Então são exemplos de ação e reação, tá? Então fica aqui as 3 leis de Newton. Muito obrigado.